O Jardim do Éden é um lugar famoso na Bíblia, descrito como um paraíso cheio de plantas, animais e beleza. Muitas pessoas imaginam como seria esse lugar, com árvores frondosas, frutas deliciosas e flores perfumadas. Embora não saibamos exatamente quais plantas existiam lá, algumas histórias e tradições mencionam 8 plantas que podem ter crescido nesse jardim especial. Vamos conhecer cada uma delas de um jeito simples, como se estivéssemos conversando sobre plantas que vemos no nosso dia a dia. A primeira planta é a figueira. Você provavelmente já viu ou comeu um figo, aquela frutinha doce e macia. A figueira é uma árvore que dá sombra e produz muitos frutos. Na Bíblia, Adão e Eva usaram folhas de figueira para se cobrir depois de comerem o fruto proibido. Isso mostra que a figueira era comum e útil no Jardim do Éden. Hoje, as figueiras ainda são plantadas em quintais e jardins, pois são fáceis de cuidar e dão frutos saborosos. A segunda planta é a videira, que dá uvas. As uvas são frutas pequenas e doces, usadas para fazer suco, vinho e até passas. No Jardim do Éden, a videira poderia ter sido uma fonte de alimento fresco e saboroso. Imagine colher uvas direto do pé, como fazemos hoje em parreiras caseiras. As videiras crescem bem em climas quentes e são muito resistentes, por isso eram ideais para um lugar tão especial. A terceira planta é a romãzeira. A romã é uma fruta diferente, com muitas sementinhas vermelhas e doces dentro de uma casca dura. Ela é cheia de suco e muito nutritiva. No Éden, a romãzeira poderia ter sido uma das árvores que chamavam atenção pela sua beleza e sabor. Hoje, as romãs são usadas em sucos, saladas e até em remédios naturais. É uma planta que simboliza fartura e vida. A quarta planta é a oliveira. Você já deve ter ouvido falar do azeite, que vem das azeitonas, os frutos da oliveira. O azeite é usado na cozinha, em remédios e até em produtos de beleza. No Jardim do Éden, a oliveira poderia ter sido uma árvore importante, pois suas folhas e frutos são muito úteis. As oliveiras são árvores fortes, que vivem por muitos anos, e suas folhas são sempre verdes, dando um toque de beleza ao lugar. A quinta planta é a tamareira. A tâmara é uma fruta doce e macia, que vem de uma palmeira alta. No deserto, as tâmaras são muito importantes porque alimentam as pessoas e os animais. No Éden, a tamareira poderia ter sido uma árvore que dava sombra e alimento. Hoje, as tâmaras são vendidas secas e são usadas em doces e pratos salgados. É uma planta que cresce bem em lugares quentes e secos. A sexta planta é a cedro. O cedro é uma árvore grande e forte, com um cheiro gostoso de madeira. Sua madeira é usada para fazer móveis, casas e até barcos. No Jardim do Éden, o cedro poderia ter sido uma árvore majestosa, que dava sombra e proteção. Hoje, os cedros são plantados em parques e jardins por causa da sua beleza e resistência. É uma árvore que simboliza força e durabilidade. A sétima planta é a mirra. A mirra é uma resina que vem de uma árvore pequena e espinhosa. Ela tem um cheiro forte e é usada em perfumes, remédios e até em rituais religiosos. No Éden, a mirra poderia ter sido uma planta especial, usada para fazer óleos e incensos. Hoje, a mirra ainda é valorizada por suas propriedades medicinais e seu aroma único. É uma planta que chama atenção pelo seu cheiro marcante. A oitava planta é o cálamo. O cálamo é uma planta que cresce perto da água, como um junco ou uma cana. Suas folhas são usadas para fazer cestos, esteiras e até remédios. No Jardim do Éden, o cálamo poderia ter sido uma planta útil, que crescia perto dos rios e lagos. Hoje, plantas como o cálamo são usadas em artesanato e na decoração de jardins. É uma planta simples, mas muito versátil. Essas 8 plantas representam um pouco do que poderia ter existido no Jardim do Éden: árvores frutíferas, plantas úteis e flores perfumadas. Cada uma delas tem características especiais que as tornam importantes até hoje. A figueira, por exemplo, é fácil de cuidar e dá frutos deliciosos. A oliveira é forte e produz azeite, que usamos todos os dias. A tamareira cresce em lugares quentes e alimenta muitas pessoas. E assim por diante. O Jardim do Éden é um símbolo de paz, beleza e fartura. As plantas que cresciam lá não eram diferentes das que conhecemos hoje.
Elas nos mostram como a natureza pode ser generosa, oferecendo alimento, sombra e até remédios. Mesmo sem saber exatamente como era esse jardim, podemos imaginar um lugar cheio de vida, onde as plantas cresciam em harmonia e serviam as pessoas de muitas maneiras. Hoje, quando vemos uma figueira carregada de frutos ou uma oliveira cheia de azeitonas, podemos pensar no Jardim do Éden. Essas plantas nos conectam com histórias antigas e nos lembram da importância de cuidar da natureza. Elas são um exemplo de como as coisas simples, como uma árvore ou uma fruta, podem ser tão valiosas. Em resumo, o Jardim do Éden pode ter abrigado plantas como a figueira, a videira, a românzera, a oliveira, a tamareira, o cedro, a mirra e o cálamo. Cada uma delas tem seu valor e sua beleza, e todas juntas formam um quadro de um lugar perfeito, onde a natureza e as pessoas viviam em paz. Mesmo que não saibamos todos os detalhes, essas plantas nos ajudam a imaginar como seria esse paraíso. E o mais importante, elas nos ensinam a valorizar o que a natureza nos oferece, todos os dias. Além disso, essas plantas do Jardim do Éden não são apenas símbolos de um lugar perfeito, mas também nos mostram como a natureza pode ser generosa. Por exemplo, a figueira não só dá frutos doces e nutritivos, mas suas folhas largas também oferecem sombra fresca em dias quentes. Já a oliveira, além de produzir azeitonas que viram azeite, um alimento saudável e usado até hoje, é uma árvore forte que vive por séculos, resistindo a climas difíceis. A tamareira, por sua vez, é uma árvore que parece feita para o deserto, mas que dá frutos doces e energéticos, capazes de sustentar uma pessoa por muito tempo. Imagine só, em um lugar onde a água é escassa, uma única tamareira pode ser a diferença entre a fome e a sobrevivência. Isso nos faz pensar em como a natureza sempre encontra um jeito de nos ajudar, mesmo nos ambientes mais hostis. E não podemos esquecer do cedro, uma árvore imponente que já foi usada para construir templos e navios. Sua madeira é resistente e perfumada, e seu cheiro fresco lembra florestas antigas e intocadas. Quando sentimos o aroma de um cedro, é como se estivéssemos respirando um pouco daquela paz que existia no Éden. A mirra e o cálamo, embora menos conhecidos hoje, também tinham um papel especial. A mirra era usada como perfume e remédio, e o cálamo, com seu cheiro suave, era queimado como incenso em cerimônias religiosas. Essas plantas mostram que, além de alimentar, a natureza também cuida do nosso bem-estar, trazendo conforto e beleza para o dia a dia. O mais interessante é que muitas dessas plantas ainda estão ao nosso redor. Quando comemos uma romã suculenta, usamos azeite na salada ou sentamos à sombra de uma figueira, estamos vivendo um pouco daquela abundância que existia no Jardim do Éden. Elas nos lembram que, mesmo em um mundo tão corrido, podemos encontrar pequenos pedaços de paraíso na simplicidade da natureza. Por isso, da próxima vez que você ver uma dessas plantas, pare um instante para apreciá-las. Elas não são apenas árvores ou frutas, são heranças de um tempo em que o ser humano e a natureza viviam em harmonia. E quem sabe, ao cuidarmos delas hoje, não estamos ajudando a trazer um pouco mais dessa paz de volta ao nosso mundo? E não é só isso. Essas plantas do Éden também carregam histórias e significados que atravessaram séculos. A oliveira, por exemplo, é símbolo de paz em muitas culturas. Imagine, há milhares de anos, um ramo de oliveira era oferecido como sinal de trégua entre povos em guerra. Hoje, quando você vê uma oliveira balançando ao vento, ela pode ser um lembrete de que a calma e a união ainda são possíveis, mesmo nos momentos mais difíceis. A romã, com suas sementes vermelhas e doces, sempre foi associada à vida e à fertilidade. Em algumas tradições, ela representa fartura e prosperidade. Quando você abre uma romã e vê aquelas sementes brilhantes, é como se a própria natureza estivesse dizendo: aqui tem abundância, aqui tem vida. E não é à toa que ela aparece em festas e celebrações até hoje, como no Ano Novo Judaico, onde é comida para atrair bons fluidos. Já a figueira, com suas folhas largas e sombra generosa, sempre foi um refúgio. Na Bíblia, é debaixo de uma figueira que algumas das histórias mais importantes acontecem. Ela nos ensina sobre paciência, porque leva tempo para dar frutos, mas quando dá, é uma explosão de doçura. É como se a natureza nos lembrasse que as coisas boas valem a espera, seja um projeto que demora para dar certo ou um sonho que parece distante. E o que dizer do trigo?
Ele é a base de tantos alimentos que amamos: pão, massas, bolos. No Éden, ele representava sustento, algo que nunca faltava. Hoje, mesmo com tanta tecnologia, o trigo ainda é um dos alimentos mais importantes do mundo. Quando você come um pão quentinho, está conectado a uma tradição milenar, que começou lá atrás, quando o ser humano aprendeu a cultivar a terra. Essas plantas não são apenas sobreviventes do passado, elas são companheiras do presente. Elas nos mostram que, mesmo com toda a correria da vida moderna, ainda podemos encontrar beleza e significado nas coisas simples. Um pé de uva no quintal, uma oliveira no jardim, um punhado de trigo na mesa. São pequenos detalhes que nos aproximam daquela harmonia que existia no jardim do Éden. Então, da próxima vez que você passar por uma dessas plantas, experimente fazer algo diferente. Toque suas folhas, sinta o cheiro, observe como elas crescem. Elas não estão aqui por acaso. São como mensageiras de um tempo em que a natureza e as pessoas viviam em equilíbrio. E, quem sabe, ao prestarmos mais atenção nelas, não estamos também aprendendo a viver de forma mais leve e conectada? Afinal, o paraíso não precisa ser um lugar distante, ele pode estar bem aqui, nas coisas que muitas vezes passam despercebidas. E se a gente parar para pensar, essas plantas do Jardim do Éden não são apenas símbolos antigos, mas também companheiras do nosso dia a dia. A figueira, por exemplo, que muitos acreditam ter sido uma das primeiras árvores do paraíso, ainda hoje dá sombra em quintais e praças. Seus frutos doces e suculentos são como um presente da natureza, maduros na hora certa, sem pressa. Quem já colheu um figo direto do pé sabe, é quase como provar um pedacinho daquela paz que o Éden representava. Outra planta que aparece nas histórias é a romã, com suas sementes vermelhas e brilhantes como rubis. Ela não só enfeita a mesa com sua cor vibrante, mas também traz um sabor único, meio doce, meio azedo. Em muitas culturas, a romã simboliza fartura e vida longa, e não é à toa. Basta abrir uma para ver quantas sementes cabem dentro de uma casca tão pequena. É como se ela nos lembrasse que, mesmo nas coisas simples, existe uma abundância que muitas vezes ignoramos. E o que dizer do cedro, aquela árvore imponente que cresce devagar, mas forte? No passado, sua madeira era usada para construir templos e navios, porque resistia ao tempo. Hoje, ainda vemos cedros em parques e jardins, com seus galhos estendidos como braços abertos. Eles nos ensinam que crescer não é só questão de altura, mas de firmeza. Assim como o cedro, podemos aprender a ser pacientes, a criar raízes profundas e a nos manter de pé mesmo quando o vento sopra forte. Até mesmo as ervas comuns, como o isopo, que aparece em histórias como símbolo de purificação, têm seu lugar no nosso cotidiano. Quem nunca tomou um chá de ervas para acalmar a garganta ou relaxar? O isopo, com suas folhas perfumadas, era usado antigamente para limpar espaços e corações. Hoje, podemos usar plantas como a hortelã ou o alecrim para trazer um pouco dessa sensação de renovação. Basta um punhado fresco na água quente para sentir o aroma se espalhando pela casa, como um convite para respirar fundo e deixar as preocupações de lado. O mais interessante é que essas plantas não são apenas relíquias do passado. Elas continuam aqui, crescendo ao nosso redor, muitas vezes sem que a gente perceba. Um pé de trigo na beira da estrada, uma oliveira centenária em um sítio, uma figueira carregada de frutos no verão. Elas são como pontes entre o que foi e o que ainda pode ser. Não precisamos viajar para um lugar distante para encontrar beleza ou significado. Basta olhar para o que já está ao nosso alcance. Então, da próxima vez que você vir uma dessas plantas, experimente fazer uma pausa. Observe como a luz do sol passa pelas folhas, como os frutos amadurecem devagar, como as raízes se espalham sem pressa. Elas não estão aqui apenas para enfeitar ou alimentar. São como pequenas lições vivas, lembrando que a natureza tem seu próprio ritmo, e que, se a gente souber escutar, ela pode nos ensinar a viver com mais calma, gratidão e conexão. Afinal, o paraíso não é um lugar que perdemos, mas algo que podemos redescobrir todos os dias, nas coisas mais simples. E essas plantas do Jardim do Éden não são apenas símbolos antigos. Elas ainda crescem por aí, muitas vezes sem chamar muita atenção. A oliveira, por exemplo, está em quintais,
praças e até em vasos nas varandas. Seus galhos retorcidos contam histórias de resistência. Ela sobrevive em solos pobres, aguenta o sol forte e vive centenas de anos. Quando você vê uma oliveira, está olhando para uma árvore que já alimentou povos inteiros, que foi usada para fazer óleo, remédios e até coroas de vencedores. Ela nos ensina que coisas boas levam tempo, seus frutos demoram anos para amadurecer, mas quando chegam, valem a espera. Já a românzera é outra planta cheia de significados. Suas flores vermelhas brilham como pequenas chamas, e quando o fruto se abre, revela centenas de sementes vermelhas, suculentas, grudadas umas nas outras. Para muitas culturas, a romã simboliza abundância, fertilidade e até a união das pessoas. É como se ela dissesse: olha como a vida pode ser generosa quando a gente compartilha. E não é difícil encontrar uma românzera por aí. Ela cresce em pomares, em jardins de casas antigas e até em terrenos baldios. Basta estender a mão para colher um fruto e sentir seu sabor doce e levemente azedo, como um lembrete de que as coisas mais simples podem ser as mais ricas. E o que dizer da videira? Ela se espalha com facilidade, enroscando seus galhos em cercas, muros e árvores. Suas folhas mudam de cor com as estações, e seus cachos de uva são um convite para parar e saborear o momento. A videira nos mostra que crescer não precisa ser algo solitário, ela se apoia em outras plantas, em estacas, em qualquer coisa que a ajude a subir. É como se ela nos lembrasse que a vida fica mais leve quando a gente aceita ajuda e também oferece um galho para quem precisa. Essas plantas não são apenas parte de uma história antiga. Elas estão aqui, agora, crescendo ao nosso lado, como vizinhas silenciosas. Quando a gente para observar, percebe que elas têm muito a dizer. A figueira nos ensina sobre paciência, a oliveira sobre resistência, a romã sobre generosidade e a videira sobre conexão. Não são lições complicadas, mas coisas que a gente já sabe, só precisa se lembrar. Então, da próxima vez que você passar por uma dessas plantas, tente ver além das folhas e dos frutos. Elas são como mensageiras de um tempo em que as pessoas viviam mais perto da terra, quando cada árvore, cada flor, cada semente tinha um significado especial. Hoje, a gente corre tanto que às vezes esquece de olhar para o que está bem na nossa frente. Mas o paraíso não está perdido, ele está escondido nas coisas simples, esperando que a gente pare, respire e redescubra sua beleza. E o melhor de tudo? Ele está ao alcance das nossas mãos. E se a gente parasse um pouco para pensar, o que mais essas plantas do Jardim do Éden poderiam nos ensinar? Talvez não sejam só símbolos antigos, mas lições que cabem no nosso dia a dia, mesmo agora. Vamos imaginar, por exemplo, a palmeira. Ela cresce em lugares secos, onde quase nada mais sobrevive, e ainda assim dá frutos doces e sombra fresca. Isso não é um lembrete de que, mesmo nas horas difíceis, podemos ser fonte de conforto para os outros? Às vezes, a gente acha que não tem nada a oferecer, mas basta olhar ao redor. Um sorriso, um ouvido atento ou um gesto simples podem ser como a sombra da palmeira num dia quente. Outra planta que chama atenção é o trigo. Ele nasce frágil, mas com tempo e cuidado, se transforma em algo que alimenta muitas pessoas. Quantas vezes a gente desiste de algo só porque não viu o resultado rápido? O trigo nos mostra que as coisas boas levam tempo, um projeto, um sonho, até mesmo um relacionamento. É preciso regar, esperar e confiar que, no momento certo, a colheita vai chegar. E o que dizer da hortelã? Ela cresce fácil, quase sem pedir nada em troca, e ainda espalha seu perfume por onde passa. Às vezes, a gente se preocupa tanto em ser importante ou notado que esquece que as pequenas coisas, um bilhete carinhoso, um café feito com atenção, um abraço sem pressa, são as que deixam o mundo mais leve. A hortelã não precisa de holofotes, ela faz sua mágica no silêncio. Por fim, tem a amendoeira, uma das primeiras árvores a florescer na primavera, mesmo quando o frio ainda não passou completamente. Ela nos ensina sobre esperança, que mesmo nos momentos mais cinzentos, a vida insiste em brotar. Quantas vezes a gente desanima porque as coisas não melhoram na velocidade que gostaria? A amendoeira nos lembra que a mudança começa devagar, quase sem a gente perceber, até que um dia acordamos e o mundo está diferente.
Essas plantas não são só histórias de um lugar distante. Elas estão nos quintais, nas praças, até nas frestas das calçadas. O Jardim do Éden, na verdade, nunca foi um lugar físico, mas uma maneira de ver o mundo, com atenção, gratidão e a certeza de que a beleza está nas coisas que a gente quase não nota. Então, que tal começar hoje? Pegue uma folha, cheire uma flor, observe uma árvore. Talvez você descubra que o paraíso sempre esteve ali, esperando que você simplesmente olhasse.